Vidas negras importam. A palavra negro, Kuti. A palavra negro tem sua história e segredo. Veias do São Francisco, pranto no Amazonas e um mistério atlântico. A palavra negro tem um grito de estrelas ao longe, sob o som, sob as redes de tambores que embalam as meninas dos olhos. A palavra negro tem saga, tem cheiro, transporte suave do apego, saia do aconchego. A palavra negro, que muitos não gostam, tem gosto de sol que nasce. A palavra negro tem sua história e o sagrado desejo de todos os da vida. A palavra negro entrelaçado ao trágico, a magia da alegria. A palavra negro tem sua história e segredo. Bálsamo do medo e a chaga de aberto no corpo do nosso país. A palavra negro, sumo desses solos, nos neurônios da raiz. Palavra negro, CUT. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento Gerações. E essa conversa eu ofereço a CUT, que seria essa abertura, ao José Geraldo Neres, ao Alberto Rodrigues, ao Marciano Ventura e ao Oswaldo Faustino. E hoje a gente tem o prazer de ouvir e conversar com Willy da Silva Araújo. Salve, Willy! Bem-vindo, querido. Como está? Já está aqui, querido. Chegou. Olá, Plínio, boa noite. Peça a benção para chegar, peça a benção ao mais velho, peça a benção para encostar aqui nesse terreiro, receber essa energia. Bem-vindo, querido. Queria, por gentileza, se apresente, querido. Eu sou o Willy, eu sou um jovem da periferia de São Bernardo do Campo. Geograficamente estou aqui no bairro Montanhão, um bairro antigo, né, de São Bernardo do Campo. É praticamente uma montanha mesmo, né? À noite, quando as luzes das casas se acendem, parece até uma árvore de Natal. É um morro gigantesco, perto de uma área de muita floresta. Já resido nesse morro, nesse bairro, 35 anos. É aqui onde eu construí os meus afetos, as minhas alegrias. E aqui também é onde eu, de uma certa forma, também me vi sendo atravessado por questões sociais, né? É, Sou um educador social popular, redutor de danos, e um poeta que vai conhecer a poesia no primeiro momento a partir da cultura hip hop, a partir do ritmo e poesia produzido nos anos 80 e nos anos 90, né? Nosso o rap brasileiro, né? Legal, querido. Tem várias coisas, porque a gente falar de São Bernardo é interessante, né? Desse lugar, né? Dessa gênese de toda uma história do ABC, né? Toda uma história que teve, que tem, né? Do Montanhão, né? Que nasce ali às beiradas da Anchieta, tá subindo, aquela história toda. Sim, Mas me conte o que é essa redução de danos. O que é essa redução de danos que você sim. apresenta? É, eu comecei a trabalhar de educador social em um projeto aqui que a gente considera como um quilombo urbano, que é o projeto Meninos e Meninas de Rua, de São Bernardo do Campo, um projeto fundamental na construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse projeto tem um bloco de carnaval chamado Bloco Eureka. Eu reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse lugar, eu participei do Injune, Encontro da Juventude Negra, lá em 2008. E um desses encontros, a gente teve uma discussão sobre internação compulsória. E aí a gente teve uma formação com alguns redutores de danos de Santo André.
E lá eu escuto a palavra redução de danos, né? Que é você oferecer um cuidado, né, na perspectiva da saúde para pessoas em situação de rua, pessoas que fazem uso de substância. Eu escutei essa palavra, fiquei, né, ali curioso, né, sobre primeiro danos. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre essa redução. Um pouco mais para frente me surge uma oportunidade de trabalhar numa organização de São Paulo que trabalha com redução de danos, que é uma organização vitrine na redução de danos que se chama Centro de Convivência de Lei. E lá eu vou trabalhar enquanto redutor de danos em toda aquela região do centro, da Luz, Glicério, Praça da Sé, República. E aí o meu trabalho era oferecer um cuidado a partir da escuta para as pessoas que estão em situação de rua, que na sua maioria são pessoas pretas, né? E que só cresce, inclusive, né? Na sua maioria, homens pretos em situação de rua, fazendo uso de substância, especificamente de álcool e crack. E lá a gente oferecia alguns insumos, distribuía água, distribuía piteira, principalmente para os usuários que faziam uso do crack, no cachimbo, oferecia a nossa escuta. E aí, a partir dessas idas no campo, nas ruas, né, percorrendo essas encruzilhadas, a gente ia construindo vínculo com essas pessoas. E a partir da construção de vínculo, a gente ia tentando acompanhar essas pessoas em algum serviço voltado para a saúde e voltado para assistência, né? Mas sempre respeitando a escolha do indivíduo, sempre respeitando o momento do indivíduo. E eu sempre, nessas minhas idas no campo, eu sempre levei minha mochila com alguns livros, com algumas poesias, e a minha forma de se aproximar era e é através do verso, através da poesia, né? Ao mesmo tempo que eu estava ali, por exemplo, na região da Luz, onde está localizado a Cracolândia, né? Que hoje ela deu uma espalhada, mas, né? Assim, na sua origem é naquela região da Luz. Ali na região da Luz, eu muitas vezes dentro do fluxo, eu me aproximava do fluxo, me aproximava das pessoas, sempre um trabalho em equipe, mas sempre utilizando da pedagogia do afeto, da nossa pedagogia, da nossa ancestralidade mesmo, conversando com as pessoas usando da poesia, perguntando para essas pessoas quais eram os referenciais que elas tinham sobre cultura, sobre música, e ali a gente tinha uma conversa sempre muito riquíssima, porque a gente está ali, né, conversando com pessoas pretas em situação de rua, as pessoas, elas não brotam do asfalto, as pessoas têm uma história, né, existe todo um contexto que leva as pessoas para um grau de vulnerabilização extrema, né, de desumanização, são várias histórias, são várias situações diferentes, mas o que nos liga é a nossa ancestralidade, né? O nosso jeito de cuidar do nosso povo. Então, eu sempre fui muito bem recebido nesse território, principalmente quando eu apresentava uma poesia, aí reunia as pessoas para ouvir, e sempre tinha uma roda de poesia, porque a gente manda um verso ali, a outra pessoa vem e canta um samba, aí o outro vem e quer dançar, né? Aí a pessoa que está ali dançando já fala para você que frequentou os bailes da Chic Show, e lá no começo, e que frequentava os bailes de samba rock, e que está naquela situação, mas que tem toda uma história, que tem toda uma caminhada de vida, e que a mãe era mãe de santo de um terreiro, sabe? Então a gente vai acessando essas histórias e a gente vai né, vendo que de fato é o nosso povo que está lá. A redução de danos, para mim, ela chega também enquanto um lugar para se pensar a pedagogia antirracista, né? Porque para mim a guerra às drogas, o pano de fundo da guerra às drogas é o genocídio do nosso povo, né? É o extermínio do jovem preto, do jovem periférico, da classe trabalhadora. Então sempre olhei, né, para a guerra às drogas como mais uma prática racista, né?
Então, a minha atuação nesses territórios, sempre foi uma atuação de garantia de direito. Então, de uma certa forma, de forçar os serviços públicos a atender essas pessoas. Então, acompanhar uma pessoa em situação de rua num CAPS, AD, e aí receber, né, um olhar racista e receber uma violência aí do ponto de vista psicológico, e aí forçar mesmo, falar, não, essa pessoa está sendo atendida por mim e eu quero que ela seja atendida nesse serviço. Então, o meu acompanhamento também ia muito nesse lugar de enfrentar, né, esses lugares, para que esses lugares atendessem essa população com dignidade e vendo que não é nada além do que garantir o direito, né? E aí, junto com esse atendimento da redução de danos, eu sempre fui tentando trazer as coisas que me fortalecem, então, que é a música, que é a poesia, que é o livro, né? Que é a minha escuta, que é o meu abraço. Legal, querido. Não, eu estava entretido aqui porque um comentário completamente descartável, assim. Quem nos acompanha, esse programa aqui, ele começou durante a pandemia. A gente vamos fazer aquela situação, começamos a fazer entrevista. Mas uma das interferências que nós fizemos antes, até estar aqui no canal, foi uma conversa com a Benedita Lopes, com o Ivan Reis, que a gente falou dos 30 anos do Estatuto. Por quê? Para quem não sabe, principalmente aqui na região do ABC, né, que como o Willy falou, ali foi a Gênesis, teve todo um evento que mexeu com essa questão dos meninos e meninas de rua, ali naquele centro que desestabilizou, que havia todo um trabalho com meninos e meninas de rua que começaram. Do outro lado, muito tempo antes, já havia começado uma tentativa de um trabalho com aquela história dos trombadinhas, a partir do momento que o menino foi pisoteado por um promotor. Aqui em São Paulo, ABC, a região metropolitana de São Paulo. E começou. E aí, Willy, teve trabalhos interessantes, que era o dos meninos de rua, que era da pastoral, depois também tivemos o trabalho do governo do estado, que foi a criação da Secretaria do Menor, e aí eu tive a parte, né? Tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria do Menor. E São Paulo era dividido em casas abertas e vários equipamentos, que até alguns hoje até têm, não estão mais com o governo, mas havia casas abertas que era à frente, eram os educadores de rua fazendo esse trabalho que o Willis descreveu, de chegar junto, de abordar, de oferecer, de falar, de tentar promover que eles saiam da rua. E eu trabalhei em Santo Amaro, que é uma luz, que era na época uma luz, ou uma praça da Sé, que era uma praça. Santo Amaro, Lago 13, era a luz, a fé, sabe, condensada, porque o Lago 13 é bem menor, onde tudo acontecia. Uhum. E a Luz também tinha uma questão que era forte, que tinha uma casa ali da Luz do lado da estação Júlio Prestes, né? Havia uma casa aberta ali da Luz, onde o pessoal trabalhava. Era uma das casas que o pessoal mais só trabalhava na rua. Ele só trabalhava Uhum. na rua, né? Não tinha esse momento de uma casa, um momento. Então, era um trabalho extremamente desgastante, porque é o confronto, né? E essa necessidade dessa prontidão Com física, certeza. mas principalmente é uma prontidão moral, como você abordar. E esse modo que o Willi está falando, através da poesia, através da arte, eram outras coisas, assim. E teve histórias, assim, trabalhos muito legais. Eu me orgulho. Só estou aqui fazendo isso tudo por conta desse trabalho aqui, né? É um trabalho que nos orgulha. Aí vou fazer uma questão. Tanto é que nós temos um trabalho aqui. Tem um livro nosso feito com o Júlio Gonçalves, que é de rua, que a gente fala do trabalho que a gente fez com o menino de rua através de uma ficção. É uma ficção, tá? Mas é um trabalho que a gente fez com o menino de rua. Maravilha. Não, eu só estou dividindo para a gente poder comentar que isso é muito interessante, muito necessário. E o governo teria que dar essa formação. Porque é um trabalho bacana, é necessário, mas é o confronto todo momento. Né? Não é a segurança da polícia que precisa, é a questão de você ter uma prontidão.
né? Tem que ter uma saúde física e mental, né, Willy? Com certeza, Plínio. Até quero mandar um beijo, um abraço aí pro Marquinhos, pra Neia, que são as pessoas, os nossos orixás, né? Os nossos mais velhos do projeto Meninos e Meninas de Com certeza. Rua, de São Bernardo do Campo. A nossa mestre Juliana Dendê, Ju Dendê, que é a professora de capoeira do projeto, Maria, e o pessoal também lá do Edley, também o Dentinho, o Astro, a população trans que trabalha lá no Edley, que é uma população trans tão potente, tão capacitada, né, que está fazendo um trabalho lindíssimo aí por essas encruzilhadas. Essas pessoas, Plínio, essas pessoas, elas me educaram, assim. Eu fui trabalhar lá no Edley, eu nunca tinha trabalhado, eu não tinha acolhido ainda mulheres trans em situação de rua, né? E eu comecei a acolher mulheres trans, mulheres pretas trans em situação de rua, e aprendi muito com elas, né? Aprendi muito o que é sobreviver na Praça da Sé, né? O que é você estar ali, né, numa encruzilhada, de uma certa forma, se prostituindo para comer, né? O que é receber um carinho, o que é receber um afeto. Então, eu comecei a acolher as mulheres trans, e isso me fez pensar muito também o que é, como que a gente é socializado do ponto de vista da nossa masculinidade, das coisas que a gente aprende desde criança, né? De, inclusive, de muitas vezes reproduzir essa violência, né? Com pessoas que estão no mesmo lado da história que a gente, né? E aprendi muito com essas mulheres trans, né? Até Matusa Sankofa, que foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar e que me falava muito sobre as mulheres trans, o respeito e a escuta, que é preciso a gente estar com uma escuta muito ativa, né? E o como a gente acolhe, como a gente oferta um carinho, né? E então, assim, Projeto Meninos e Meninas de Rua, Edley, são espaços que eu chamo de escola. É, na, na poesia, eu vou ter contato com uma organização chamada Posse Raúça. A Posse Raúça surge nos anos 90. E a Posse Raúça alguns membros da Posse Raúça fizeram parte do GT do Movimento Negro Unificado, né? A Posse Raúça teve formação com a Domair, Cailma, né? Então, e esses membros da Posse Raúça naquela época eram adolescentes, né? Eram jovens negros adolescentes que estavam ali, né, fazendo hip hop no centro de São Bernardo do Campo. Eu vou conhecer essa turma em 2006. Em 2006 eu vou conhecer essa turma e eu era, né, um adolescente e eles já eram pessoas com 30 anos e com mais de 30 anos, né? E eu fui conhecer um educador chamado Necaf Edas, que é da Posse Raúça, de um grupo de hip hop chamado Alquimistas, aqui de São Bernardo. O Necaf é a pessoa fundamental que vai falar para mim que eu conseguia pegar a caneta e escrever um verso. O Necaf é o primeiro homem negro, assim, que eu vou ter contato, que um homem negro que estava andando assim, ó, sabe? Porque antes dele, eu só tinha visto homens negros andando de cabeça baixa e muito destruído do ponto de vista emocional. Já tinha perdido muita gente, né? Pessoas da família aqui, amigos do bairro. Então, quando eu vou conhecer o Necaf, eu já vou com várias marcas. E o Necaf, ele tava assim, cabeça erguida. E ele é o primeiro negro que ele fala para mim, cara, a gente precisa ler. Eu tinha 15 anos, a gente precisa ler. É necessário ler. E você não pode abandonar a caneta. Você precisa segurar essa caneta com firmeza. E eu acredito no seu verso, mas você precisa escrever. E ele é a primeira pessoa também que fala para mim que, além da realidade que eu vivia, eu precisava criar situações de imaginar outras coisas, né? E ele falava para mim que a imaginação era a possibilidade de a gente começar a pensar em caminhos de fugir. E eu participo de oficinas de ritmo e poesia com o Necaf, e ele falando de Jorge Ben nas oficinas, e falava de Emílio Santiago, e depois trazia um disco daquela coletânea Dinamite, e mostrava como que era produzido um instrumental num PC antigo, e trazia um pandeiro, e queria que a gente rimasse dentro da batida do pandeiro, e criando diversos desafios para que a gente se desenvolvesse. Eu e mais um grupo de 10.
Nessa oficina nasce um coletivo chamado Sala 10, que é um coletivo de MCs. Depois nasce um grupo chamado Poesia Interna Brasileira, que é um grupo que eu fiz parte, né, de 2006 até 2016. O NECAF foi fundamental, assim. Todas as vezes que eu saí daqui do Montanhão e ia para o centro da cidade participar das oficinas do NECAF lá no Cajuve, às vezes que eu saía daqui e ia para lá, eu ficava 5, 6 horas lá no centro, e lá eu escutava ele falando de poesia, falando de Miles Davis, né? Falando de jazz, falando de basquete, falando de samba de coco, de samba de roda. Depois a gente ia tomar café junto, ia almoçar, sabe? E ele foi assim, uma referência de um homem preto, que estava ali num lugar de cuidado, ainda cuidando da gente, porque eu tinha 15 anos e ele já tinha 20 e poucos anos, já tinha 29 anos, né? Então ele tinha todo um cuidado, um carinho com a gente, se a gente tinha almoçado, se a gente tinha tomado café, como que a gente ia voltar, e aí ele dava um jeito de arrumar o dinheiro da passagem pra gente voltar também. Às vezes ele mesmo pagava a nossa passagem, porque sabia que a gente não podia ficar andando também 11 horas da noite, né, na rua, porque a gente poderia tomar um enquadro e também ser assassinado, né? Então ele já tinha essa visão e falava pra gente, ó, vocês têm que voltar cedo, vocês são pretos, não dá pra ficar na esquina aí, com a cara pra cima, né? Juízo, né? Vamos se cuidar. Então ele já tinha um carinho, um cuidado com a gente, coisas que eu não tinha escutado ainda. E aí eu vou escutar a partir desse contato com o NECAF. O NECAF foi a primeira pessoa que falou sobre produção musical comigo e que me possibilitou a oportunidade de entrar num estúdio e gravar uma voz guia e depois falar para mim assim, ó, você tá ouvindo sua voz gravada? Agora, se você quiser gravar um CD, vamos trabalhar, né? Os meios de produção tá aqui. Agora eu só preciso que você fique vivo. Você precisa ficar vivo, né? Então, tava ainda disputando a gente, sabe, Plínio? Isso era 2006. A gente estava sendo disputado, né? A gente estava sendo seduzido ainda por toda uma fascinação, né? Uma coisa assim que todo um fascínio com relação até o crime, né? Ali entre o crime e a escola, né? Aqui na comunidade, né? Todo mundo meio que indo para a Fundação Casa, todo mundo indo trabalhar nas biqueiras, né? A juventude infelizmente, foi atravessada por esse lugar. E o tempo que eu saía daqui, que eu ia para a oficina, eu tinha contato com outras coisas. E aí eu voltava mais forte para o bairro. Voltava mais forte, mais fortificado e mais nutrido. E aí até chegou um momento de o NECAF vir frequentar minha casa, assim. Ele vinha conhecer minha mãe aqui e começar a vir aqui almoçar, e falava, aí aparecia aqui, comprava uns pães na padaria, trazia um leite, um café, vinha tomar café aqui, e aí ficava aqui na sala, e trazia uns discos, e trazia livro, e a gente fazia umas rodas de conversa, né? Então, ele fez um trabalho de um real educador social, né? Um educador social, aquele que vai visitar o jovem em casa, aquele que vai orientar, e então o Necato foi fundamental no meu processo criativo. Foi a primeira pessoa que falou sobre poesia, ritmo e poesia, né? Sobre poema comigo, sobre composição, e que me apresentou músicas que eu nunca tinha escutado na minha vida, assim, né? Do jazz, né? Mostrou blues para mim, samba de coco, baião, coisas que eu ainda não tinha escutado, né? E um grande abraço pro Necaf aí, que é um grande mestre. Um beijo no coração, tô com saudade dele. Faz tempo Bom, que a gente não se vê. e aí eu quero que você declame alguma coisa sua para a gente continuar essa conversa, querido. Por favor. Com certeza, Plínio. Corpo de luz. Tiro de mim toda a concepção ruim construída na narrativa única. Sinto a vida. Ainda estou vivo. Escuto meu coração tocando uma profunda música, frequências de liberdade, africanidade do ser. Assim compreendo o som, o seu poder e o dom de surpreender com atitude, suprassumo e aprofundamento da negritude, assumo. Desenterro os talentos no orbe do fogo e ferro, amplifico meu berro perante tudo, tudinho que assassina ou reduz um corpo cheio de melanina e luz.
Parabéns, querido, parabéns, parabéns. E aí nós estamos em 2006. Tem essa, lógico, não foi isso, mas tem essas aquisições de informações. Como que está o William daí? O William daí. O Willi agora em Não, em eu 2020, a gente tem muito tempo, mas eu quero o William de 2007. A partir de 2000. 2000, tá. Então, eu, no contato com a cultura hip hop, com ritmo e poesia, eu vou conhecendo também a pedagogia de Paulo Freire, né? E aí vou lendo coisas de Paulo Freire, pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia. Nesse mesmo período, Plínio, eu participei de uma festa em Santo André chamada Festa da Cabeça Preta. E era um grupo chamado Quilombage. Era um grupo de negros do ABC que se reuniam para estudar. Então essa galera já estudava Clóvis Moura, Lélia Gonzalez. Essa galera já estava lendo muito e fazendo grupos de estudo. E eles organizavam umas festas. Eu me lembro de ir numa festa deles e, e participar de um encontro de Akins Quintê e Luiz Silva Cuti. E eu tava lá, eu tava lá com skate, assim, com a mochilinha, pesando acho que 40 quilos, magro pra caramba, e tava lá no meio da galera, e eu não tinha escutado ainda falar sobre o CUT, né? E aí eu vi ele lá, e um amigo, o Felipe Choco, que é uma pessoa super importante aí pro movimento negro, pra cultura hip hop também, o Felipe Choco que me falou assim, Willy, ele é o CUT, esse é o CUT, né? E eu fiquei assim, né? Não conhecia, aí fui lá, cumprimentei o CUT. É, e foi a partir dessa articulação desse grupo, né? A Quilombage, que é um grupo do ABC, Santo André, São Bernardo e Mauá. Nesse mesmo período, eu fui trabalhar de educador social, né? De rua. Então, eu trabalhei Projeto Meninos e Meninas de Rua, trabalhei em Santo André, aí eu fui trabalhar com redução de danos em Diadema, trabalhei em abrigo, e esses lugares eu fui me formando, fui tendo contato com diferentes níveis de vulnerabilização social, né? Fui trabalhar dentro do CAPS de Mauá, aí lá eu fui conhecer um pouco mais sobre a saúde mental, né? Aí lá no CAPS de Mauá eu trabalhava de auxiliar de oficinas terapêuticas. Aí no CAPS de Mauá eu cheguei e fui observando que tinha muita gente da palavra. A gente criou um sarau um sarau do CAPS. Então a gente ligava o microfone lá e aí colocava os pacientes do CAPS, né? Os usuários do CAPS para recitar poesia, cantar samba e ali a gente conseguiu ver diferentes potências, né? A gente conseguiu olhar muitos talentos assim que estavam ali, né? Indo para aquele lugar que para pensar o cuidado, mas que ainda não tinha sido mostrado, né? Ainda não tinha sido dado um espaço para que essas pessoas conseguissem mostrar esse talento, né? E aí eu fui trilhando esse caminho, fui me aventurando, fui conhecendo mais esse ativismo orgânico, fui tendo contato com os direitos humanos, né? Também fui me colocando em vários momentos em risco, porque esse trabalho nosso de fazer política pública na prática é um trabalho de enfrentamento, né? É um trabalho de enfrentamento sistêmico. Então, diversas vezes de estar ali mediando conflito com a polícia, de defender pessoas em situações de rua, né? De, de não deixar pessoas morrer, né? De brigar em lugares assim, em Santa Casa, em CAPs, em albergue, para que essas pessoas fossem atendidas com dignidade. Então, todo esse trabalho nessas encruzilhadas da assistência social, da saúde, elas foram se entrelaçando com a literatura, assim. Então, toda vez que eu estava nesses lugares, eu estava escrevendo, eu estava usando a palavra, eu estava falando de algum livro. Então, tô lá no viaduto do Glicério com o livro da Conceição, Olhos d'Água. Sabe, falando com aquelas pessoas, você já leu Olhos d'Água? E a pessoa indo fazer um corre no farol para vender uma bala. E eu, não, ó, que Olhos d'Água, da Conceição, sabe? Então, tipo assim, ó, você já ouviu essa música? Então, o tempo todo, né? Porque eu sei que
a possibilidade de a gente conseguir romper com essa lógica que destrói o nosso povo é via conhecimento, né? Não tem outro caminho, né? Se não for pelo conhecimento, né? Só que o nosso povo aprendeu e aprende todo dia que o conhecimento não é algo bom, porque as pessoas que costumam partilhar o conhecimento, partilhar o saber, utilizam de muita arrogância, né? E aí, quando é a nossa vez de falar com o nosso povo, a gente não vai falar do mesmo jeito, né? A gente vai falar com afeto, então com carinho. Então, as pessoas falavam para mim assim, mas você que está me falando sobre literatura, está falando para mim sobre o Clóvis Moura, quilombos resistindo ao escravismo, mas eu não sei ler. Eu não sou alfabetizado. E junta ali, mas eu posso ler então um pouquinho para você? Aí a pessoa, você pode ler, ou eu posso ler um poema? E aí eu li um poema, agora eu posso recitar uma coisa minha, sabe? Então, era como se fosse uma paquera, né? Indo pouco a pouco ali, devagarzinho, né? Aí até chegar um dia da pessoa falar, você pode me trazer um livro? Que você tem lá? Traz um livro para mim. Aí eu levava um livro, levava alguma coisa, né? É... Como o Willy falou, é pela pedagogia da presença, essa, esse ajuda, né? Esse apoio. É você estar presente. Você está presente. É você ter uma oferta, mas você está presente, está ouvindo e está provocando que ele pense, né? Porque pode ser que venha, me traga um livro ou me leve para casa, né? Tem disso tudo, né? Com certeza. Certeza. Querido, quero mais uma sua aí, por favor. Daí eu vou pedir um intervalo, por favor. Essa aqui eu, essa aqui eu fiz pro Luiz Silva Cuti. Uh, Escute. De escutar, escute o Cuti. Espiritualidade dentro da matriz africana. Bem-vindo ao terreiro. O axé emana da mão em contato com o tambor. Saravá, sim, senhor. Saúdo nossa linda ancestralidade vinda no porão do negreiro. Saúdo nosso espírito da mata guerreiro que lutou contra Loyola em território brasileiro. Vai lá, meu filho, bota a cabeça no congá, acenda uma vela. Quem vai chorar um rio vai ser você, não vai ser ela. Escuta na calma essa depressão gerou muita confusão em sua alma. Não mate esse dragão sozinho. Seja algum na presença de Olorum, abrindo os caminhos para o amadurecimento. Não deixe que essa mensagem seja levada pelo vento da tempestade, que não foi feita em copo d'água, foi feita em nuvens carregadas de mago, meu pai. Você se perdeu, muita coisa aconteceu, entrou em conflito com o próprio eu. Agora, se levante desse tombo e reconstrua sua estima que está em escombro. Tire o colonizador do interior. Chega de angústia, chega de lamento. Vai de ré todo o sofrimento. Fortifique sua fé e deixe Oxalá falar em seu pensamento. Escute. parabéns, parabéns, querido. Vamos aí, vamos fazer esse pequeno intervalo, e lembrar, né, para todas e todas que estão nos ouvindo assim, né? Assine o canal, é isso, divulgue, principalmente essa conversa com ele, quem trabalha com criança e adolescente em situação de rua. É extremamente necessário ter essa discussão, principalmente para nós pretos, né? E falar dos mais velhos, como o Willi falou do CUT, vamos falar de um outro, Estevão Maia Maia. Estevão Maia Maia nasceu em Pano Grosso, Viana, Maranhão, em 1945. Cantor, compositor, autor teatral, maestro. Aos 19 anos, ele se bacharelou na Escola de Música e Arte Cênica na Universidade Federal da Bahia. E aí ele foi para o Rio de Janeiro. Nos anos 80, ele destacou no coral de homens negros, Canta Afro, para fazer. Já conceituado, né, aventurou pela literatura, em 82, ele publicou Regresso Triunfal de Cruz e Souza e Os Segredos do Seu Bita, no Nó de Pingo d'Água. É um livro de poemas, né, que ele fala
dessa história de ser negro. Quer dizer, é todo onde ele faz todo esse olhar, né? E, por exemplo, ele fala do engajamento desse poeta, de como ele trabalhou, né? E o Estevão, ele fez de um tudo, como muitos negros e negras fazem, né? Compositor, como eu falei, ator, né? E aí ele lança um outro livro, né? Cantiga para gente de casa, que é publicado em parceria com o poeta Vilmar, na fotografia Vilmar Alves, né? E esteve no teatro, né? Nos musicais brasileiros, Hair, Jesus Cristo Superstar. Porém, infelizmente, faleceu em 2021 em complicação da Covid. Estevão Maia Maia é um dos griots, né, que a gente tem, né? Muito importante. É isso. Nota de escurecimento de gerações, por favor, assinem o canal, deixe seus comentários, por gentileza. Willy, continue, querido, por favor. Continue nos contando. Uma outra pessoa assim muito importante na para minha vida é o meu mestre aqui, Robson Fubá, que é um percussionista maravilhoso, gigantesco, meu vizinho aqui, o Ogan. É, ele fez parte de um grupo de samba dos anos 80 de Santo André chamado Sereno, que depois se tornou o Madeira de Lei, né? E o Robson, ele fez parte da primeira geração ali do Sereno, a primeira formação, depois fez parte do Madeira de Lei. É uma pessoa, ele é conhecido como Fubá, né? A gente chama ele de Fubá. Ele é um grande mestre, é um senhor, um homem negro que já tem mais de 60 anos, é um homem que nos anos 80 usou Rastafari, né? Uma época que não era fácil usar um Rastafari, usou Rastafari, um homem que frequentou bailes da Chic Show, e ele contava as histórias para mim, assim, desde criança eu sempre sentei na esquina, na calçada, e ele ficava contando as histórias dos bailes de samba rock, né, dos bailes de black music, como que ele ia para os bailes, ia muito bem arrumado, muito bem, muito cheiroso, e um homem negro muito namorador, né, e ia contando essas histórias para mim, e ele foi me apresentando em Itamar Assunção, ele ia me falando, ele sempre me trouxe informações sobre a cultura, né, sobre a nossa música. Então, ele sempre falava para mim, ó, vai escutar Itamar Assunção, se você tiver oportunidade, compra o disco. Então, eu conheci o Itamar Assunção e a banda Isca de Polícia a partir dele, né, inclusive comprei o vinil, né, ele, ele falava, ó, você tem que escutar Fundo de Quintal, o que você encontrar de Fundo de Quintal, quando você for garimpar os discos, né? Porque além de eu ser um cara da palavra, eu sou um cara colecionador de vinil também, né? Eu gosto de pesquisar os discos de vinis e tal. Então ele sempre me indicou muita coisa. Sempre falou pra mim, ó, vai escutar uns discos do Fundo de Quintal, pega coisas do Branca de Neve pra ouvir, né? Se você encontrar alguma coisa do Cartola, traz pra gente ouvir, né? Então, queria até mandar um abraço pro Robson aí também, uma pessoa fundamental na minha formação musical. Eu sou filho de músico, Plínio. O meu pai é um músico. Meu pai, ele, nos anos 80 e nos anos 90, meu pai chegou a gravar 2 discos de vinis. Nos anos 80 gravou um compacto e nos anos 90 gravou um LP, né, cheio, né? E o meu pai, ele toca E muito. para quem não conhece, explique o que é o compacto. Explique o que é... Tá certo. Compacto é um discozinho pequenininho. Eu até tenho um aqui. Oba, Posso até pegar. por favor. Compacto é um discozinho pequenininho. Geralmente é 2 músicas de cada lado. É um disquinho menor. Agora, a gente chama de LP, já é um disco maior. Até peguei um aqui da Ana Rosa, aqui, que já é Olha, um disco maior, que já cabe, né, mais músicas. O meu pai, ele chegou a gravar, nos anos 80, um compacto, todo orquestrado, a coisa mais linda, inclusive eu tenho aqui, um filho único, né, que ele não tem mais, os discos que ele foi distribuindo, e um LP.
Meu pai, ele sabe ler partitura, é um cara da música, um cara que deu aula há muitos anos de canto coral, aula de violão, aula de cavaquinho, né? Então, essa influência musical e essa influência da escrita também, eu posso dizer que veio do meu pai, porque eu lembro, eu muito criança, né? E tem algumas memórias afetivas de lembrar, assim, meu pai aqui em casa, né, de samba canção, com o violão na mão e com uma caneta e um caderninho, né? Riscando um verso e outro, assim, né? Depois ele, né, quando eu fiz 6 anos de idade, os meus pais eles se divorciaram e tal, e aí cada um foi para um lado, mas o que reaproximou a gente, eu e meu pai, foi a arte, a música. Então, depois, quando eu começo a escrever aos 15, meu pai, a gente se reaproxima, né? Meu pai me deu uma coleção de vinil, né? E falou, vou te dar uma coleção de disco aí para você ouvir, umas coisas do Jorge Ben, umas coisas do Olodum, tem que ouvir essas coisas aí e tal, né? Então, sempre quando eu encontro meu pai, né? Meu pai é um homem da noite, um boêmio, tá sempre por alguma encruzilhada. Sempre quando eu encontro ele, a nossa conversa é sempre nessa perspectiva, nesse viés, né? Musical, né? É um homem também com diversas marcas, inúmeros atravessamentos, né? Veio de uma família de pessoas que trabalhou em montadora, então quando ele escolhe ser artista, ele encontra todo tipo de preconceito, né? Todas as portas fechadas, né? Não seguiu, né, o caminho tradicional, né, que é trabalhar numa empresa e se aposentar. Ele queria viver da música dele, viver da arte dele, e tá nessa até hoje, né? Se aposentou, já é um homem que já tem mais de 60 anos, conseguiu se aposentar, mas está nessa até hoje, né? Dando aula de violão, de canto coral, né? E vivendo da arte dele, né? Willy, é importante porque para todos, e todos eu gosto de falar porque eu também sou de Santo André, não sou nascido, mas fui criado em Santo André. É assim, Santo André e São Bernardo, principalmente São Caetano, eles nasceram, ou pelo menos fortificaram, a sombra, né, das empresas automotivas, né, Com Volkswagen, certeza. toda. E teve toda uma migração, né? Migração interna de São Paulo, né, no estado de São Paulo, no Brasil todo, para isso. Então era isso, era ou fábrica também de cobertores a Tonhato, né? Tinha muitas fábricas. Então a tendência nossa lá, a tendência de todos e todas era esse. Vou lá fazer uma história, vou ficar trabalhando e ficar na Vermag, vou ficar trabalhando tudo. Tivemos toda uma crise na década de 80, que aí por, né, não coincidência que começou essa questão dos meninos de rua, mas era a tendência, né? Você tem que Sim, trabalhar. total. Trabalha ali que você consegue um emprego e é para a vida toda, né? Total. Plínio, que aqui você vê, a gente tem o Senai, né? O Senais, a gente tem a ZET, né? Que são aquela educação tecnicista, né? Que é E, voltada para, né, as multinacionais, né? Eu lembro assim, minha geração, todo mundo foi fazer Senai, assim, uma galera foi fazer Senai. A galera não pensava assim de já entrar na universidade, mas sim de fazer Senai porque era para trabalhar mesmo, né? Torneira mecânico, a geração dos 60 era isso, ou ia fazer a ET, não ia a fazer. ETS, E bora e vamos lá, e não tinha essa ideia de fazer qualquer faculdade, não tinha, e tinha aquela tendência de ficar lá. Ou você conseguiu um emprego no Tonhato, como eu tenho amigos, né? uhum. Fizeram a vida inteira, estão lá até hoje, ou pelo menos né, lá nesse trabalho. E aí, quando você tenta trabalhar e tenta quebrar esse destino seguro, né? Você tem toda uma dificuldade que o seu pai deve ter vivido, né? Deve ter Com certeza. sofrido, né? Vivido. Assim, Uhum. brabeira. Querido, quero mais um poema seu e vou pedir uma outra licença. Com certeza. Pô, As vozes de minha cabeça hoje cantam em coral. O meu olhar sorri e traduz o idioma de cada emoção, dizendo que Barry White é um trovão que produz uma luz com sede de tomar champanhe nas ondas do mar. Viver proibido de sonhar é o mesmo que matar na profundidade daquilo que eu componho, a capacidade, a beleza, a
a imaginação e o tempo. Eu sei que na dificuldade de renunciar e aceitar que algumas coisas já não fazem mais sentido, ficamos presos, impossibilitando a chegada de novos ventos de esperança. Decifre o código do coração de insegurança máxima. Beijar e esquecer a promessa de massagear cada parte dessa obra de arte linda foi uma lembrança péssima que atravessa ainda mais esse corpo, essa alma que precisa caminhar na temperança, alimentando e se hidratando pelas plantas dos pés, ao sentir a areia e as águas salgadas no encontro com o mar. Só respire e tente não pensar em problema, momento singular, sinta o ar. Preciso da vitamina do sistema solar. Gostaria de ouvir você falar o que é viver por alguns instantes sem sentir a culpa que nos deixa cambaleante, com o peso que ocupa e preocupa o nosso ser por anos. Minhas asas, Plínio, têm desejo de tudo que é humano. E eu não vou pedir desculpa por não mais querer viver e ver a vida por uma lupa do medo, das coisas boas darem certo. Viver é sentir dor. Desperto, não me reduzo na intensidade dessa dor, só lembrando que somos sementes. A gente fode e se fode no chão da terra, e é nela também que sentimos a energia telúrica do amor. Beleza, querido. Parabéns. Parabéns. Então, aqui, estamos continuando, vamos fazer esse nosso momento da Estante Preta, para a gente poder falar desses nossos livros feitos por pretas e pretas. E o primeiro é essa trajetória de Solange Adão. É um e-book, isso está em formato digital, e é feito, né, pelas autoras Juliana Rosa de Souza, Priscila Cristina Freitas, Sara Mota, Solange Adão, pela editora Cruz e Souza. Esse livro, né, e elas afirmam, né, que ele utilizaram fins pedagógicos, tipo pergunta e resposta, para falar dessa atriz negra, né, desse teatro, dessa atriz negra do teatro de Santa Catarina, que ele precisa, né, toda a marca preta, né, de Santa Catarina, ela precisa ser relembrada, ser falada, que está aí, está forte, né? E esse livro fala dessa trajetória, é bem interessante, né? E-book, né? Você entrando lá no site da livraria, da editora Cruz e Souza, você consegue abaixar. É muito interessante, onde fala, conta toda essa trajetória, né? É como o William começou, a gente relembrar os mais velhos. Trajetória de Solange Adão, editora Cruz e Souza. O outro é da Miriam Alves, esse livro que ela está lançando pela editora Malê, romance, né? E a sinopse é: Parar na Trilha do Vento é um livro que rompe com o estigma. A autora transpõe a ideia de um corpo negro imóvel e sem perspectiva, dando espaço à subjetividade e agenciamento de uma corporeidade que coloca em evidência a ancestralidade negra africana. É Miriam, né? Que escreve, que nos emociona, que nos instrui, que traz esse personagem, que fala dessa resistência, dessa existência, dessa insistência, né? É o nosso trabalho, que é a nossa vida, né? É interessante esse romance. Bará na Trilha do Vento, Miriam Alves, editora Malê, romance. E é isso também, que são essas pretas escreverem romance também. E também lembrar dos mais velhos, né? Essa nova seleta do Lima Duarte, editora Nova Fronteira. Esse volume, organizado pela Isabel. Bom, opa, tivemos um clipe assim, mas voltando a falar dessa nova Sim. Lima Barreto. É muito importante a gente ver, a gente fazer, né? E ler os antigos e ler os novos, assim. E é isso. Querido, continue, por favor. Nos E, e essa sua literatura, quando vai se fazer papel? Ou já se fez? Ou se fará? O que você tem pensando nisso? Eu, como eu falei, né, tive uma experiência de gravar as minhas poesias em formato de rap, né, em ritmo e poesia, né?
E de um tempo para cá eu venho me permitindo experimentar a palavra, não só dependendo do ritmo ou dependendo da música, né? Então estou me dedicando mais à escrita. Eu peço desculpa a todos e todas, a gente está fazendo essa questão picada. Willis, você estava falando que você quer sair dessa questão do ritmo, quer ir para outro caminho. Sim, então, de um tempo para cá eu venho me dedicando mais à escrita, né? Não pensando tanto no ritmo, em gravar as minhas poesias dentro de algum instrumental, mas pensando em escrever elas é, mais nesse formato de texto mesmo. Então, tenho muitas coisas escritas, né? Escrevo todos os dias, estou sempre com o meu caderno na mochila, celular na mão, registrando um verso e outro, mas ainda não tenho nada publicado, assim. Mas tenho esse sonho, né? Tenho esse sonho de um dia também publicar alguma coisa, quem sabe participar de alguma antologia, né? Com algum poema. Tenho esse sonho também. Estamos aí, querido. Estamos aí para ajudar e para fazer, beleza? Oi, querido. Então, estamos nesse momento. Quero agradecer a sua gentileza. Vamos fazer esse nosso momento final. E aí quero Sim, fazer para terminar com mais uma poesia. Mas relembrar isso, que essa conversa com todos esses picotes, né, foi oferecido para o CUT, para o Geraldo Neres, que é de Santo André, o Geraldo Neres também é de Santo André, o Abelardo Rodrigues, Marciano Ventura, Oswaldo Faustino, e é dele que a gente vai lembrar, né? Está aqui, né? Nó Escurecimento com Oswaldo Faustino. Legal. Querido, eu quero agradecer sua gentileza, sua parceria, sua paciência e, e colocar uma coisa assim, muito orgulhoso do seu trabalho, fiquei muito orgulhoso, né? De saber, né? De estar acompanhando, de estar fazendo o seu trabalho, né? Parabéns, tem que fazer mais, precisamos fazer mais. E é legal que você tenha essa predisposição física e moral para fazer, porque esse trabalho ele não é só físico, você precisa ter uma prontidão moral, né? sim, Para poder dar esse apoio, você tem que estar firme moralmente, tem que estar firme. sim. Plínio, eu não falei, né? Que atualmente eu estou trabalhando dentro de uma biblioteca, né? É, atualmente eu estou trabalhando de auxiliar de sala de leitura, numa biblioteca de uma fábrica de cultura. E nessa biblioteca a gente também recebe esse público em situação de rua, né? Então, esse público também frequenta a biblioteca. Então, a nossa ideia também é poder fazer um trabalho aí, né? De música, de literatura, acolhendo esse público na Não, biblioteca, possibilitando o conhecimento, né? em qualquer trabalho com atendimento ao público, principalmente esse público que necessita, ele precisa de uma força moral. Não dá para você fazer assim. Com certeza. Fazer Sim, qualquer. Não, não é. com certeza. Não é que não pode ser feito, não é que não merecem que seja feito também, né? E a gente também não Sim, merece. É isso. sim. Querido, declame alguma coisa, por gentileza. Pra gente... Uma boa parte da bagunça do aconchego é reflexo do pensamento em desassossego. Respire fundo, negro. Mergulhe no silêncio. Vai entender o sentido do desapego. O mundo quer trocar soco, mas aquele que reage na mesma altura, a essa altura é considerado louco. Pare um pouco e pense. É você ou o outro que verbaliza do fundo do coração oco. Comece a se perceber nas profundezas da escuridão. Abre os olhos e escreva uma canção enraizada na lama. Deixe suas pegadas no parque, mas sem pisar na grama. Grave a guia, descarregue e faça festa, sabendo que poesia é operação sem anestesia, e não só aquilo que resta da mágoa, do corre, da água que escorre no ralo da pia. Legal, querido. Legal. E é isso, querido. Muito obrigado. Agradeço a gentileza, a sua disposição, né? Depois de um dia de trabalho, estar aqui para a gente Eu que, falar. Plínio, eu que agradeço pelo espaço.
Desejo muita saúde, caminhos abertos para você, muita prosperidade, E como você por equilíbrio. perto, por favor. Muito obrigado, Plínio. Ó, beijão no coração, tá? Obrigado, querido. Abraço, tchau. Tudo Abraço, tchau, tchau.